Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Desde já, eu já peço que você deixe sua curtida, seu comentário, seu like, que vai me ajudar muito aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe o nosso dia de hoje. Hoje eu só queria conversar um pouco, né? Hoje eu tô a fim de conversar um pouco, sentar um pouco, falar um pouco, né? Às vezes a gente só quer conversar, né? Eu tô passando pelo período do luto, né? Pra quem não sabe, né? Eu perdi minha mãe recentemente. Voltou pra Jesus, né? Jesus recolheu. E tem dia, gente, que eu sinto uma saudade, uma saudade. Vai fazer um ano, dia 10 de outubro agora. Como o tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. Sinto tanta falta, tipo, às vezes eu quero, quando eu compro alguma coisa, então quando meu marido me dá alguma coisa, né, eu ganho alguma coisa assim, eu não tenho ela mais aqui pra eu poder compartilhar isso, e às vezes me deixa assim, tão assim, mal, porque tipo assim, as coisas que eu fazia, ela sabia. Outra coisa, já reparei que hoje em dia eu não consigo mais, tipo assim, eu ganho as coisas do meu marido me dá, às vezes eu mesmo compro algo que eu queria muito comprar, e eu já não fico mais com aquela felicidade de antes, tá entendendo? Parece que a minha felicidade foi junto embora. É muito louco como a vida é, né, gente? Eu nunca tinha vivido um luto. Foi a primeira vez que eu vivi, né, que eu passei por essa experiência de não ter alguém, de não ter não, de perder alguém tão próximo assim a mim. Eu nunca tinha vivido um luto tão próximo, tão próximo, tão próximo igual. É bem complicado, porque a gente, muitas das vezes, a gente acha que não vai acontecer, né? A gente vê acontecendo com tanta gente e quando, né, chega na nossa vez é complicado. A gente acha que não vai acontecer com a gente. Eu entendo bem que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, mas não é fácil, gente. Não é fácil. Às vezes são coisas bobas que eu queria ter a oportunidade de contar, sabe? Ela não viu nenhum neto, né? Não chegou nenhum neto ainda não, gente. Mas ela não viu nenhum neto. Ela queria muito ser avó, né? Ela não conseguiu ver, né? Às vezes é coisas mínimas que a gente quer falar, que a gente quer contar, que a gente, né, quer se expressar. Aí você lembra que aquela pessoa não tá mais aqui. É Deus mesmo que dá força a gente, porque se dependesse, gente, de mim, eu acho que eu não estaria nem mais aqui pra contar a história, porque não é fácil. Eu acredito que a experiência do luto é igual quem tem um filho. Só entende quem passa, não adianta. Né? Às vezes a gente fala, eu imagino, a gente não imagina, não. Porque quando o negócio acontece, que a gente vê que não é nada daquilo que a gente imaginou. Gente, eu também tô um pouco assim, porque eu tô pra fazer um exame, né? Não sei se vocês, meninas, as meninas que me acompanham aqui, já fez ressonância, né? Eu tô pra fazer isso. O exame de mama, que a médica me pediu. Ultra preventivo, ultrassom e preventivo, exame de mama, ultrassom preventivo e esse ressonância, né? A gente tá com suspeita que eu possa ter endometriose, né? A gente não, né? Na casa, eu que falei com ela que eu tava com essa suspeita porque eu tava sentindo muitas dores no meu período menstrual. Aí eu falei com ela se ela podia me passar um encaminhamento pra me fazer uma ressonância pra eu poder saber o que que acontece, porque que a menstruação, o fluxo vem muito intenso. E aí muitas das vezes demorava muito. Agora que eu comecei a fazer academia, que tá dando uma regulada, entendeu? Quando eu fico assim muito pensativa, triste, eu penso logo, né? Às vezes eu sonho com ela também. Então, ter essas coisas pra poder compartilhar é complicado, porque hoje em dia eu não tenho mais ela pra poder compartilhar. Sabe, gente, olha, eu falo pra vocês, quem tem, valoriza. Valoriza, 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 porque depois que vai, gente, não tem mais nada que a gente possa fazer. Não tem mais nada. Minha mãe era uma mulher que todo mundo que precisasse dela, ela tava junto. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu não vi ninguém depois que ela partiu que falou que ela não era uma boa pessoa, tipo assim, de estender a mão, de ajudar, sabe? De estar ali, se precisar, eu tô aqui, sem medir esforço, sem medir esforço. Então, gente, isso tudo mexe muito comigo, eu sinto muita saudade, eu sinto muita falta. Eu lembro que no começo foi horrível, eu chorava, menina, eu fiquei 2 semanas, quase um mês, sem comer, alimentar direito. Gente,
eu sou cristã, eu entendo, né, que Jesus, ele fez o melhor, Jesus, ele sabe o que é melhor. Gente, mas a gente é ser humano. As pessoas acham que pela gente ser cristão, a gente não vai sentir dor, a gente não vai chorar, a gente não vai ficar triste. Nossa, eu fiquei muito mal, gente. Hoje em dia eu já posso dizer que eu tô bem melhor. Do visto do que eu tava antes, nossa, tô bem melhor. Eu fiquei muito mal, meu marido tava viajando nessa época, ele veio em casa no enterro e tudo mais, ficou comigo. Depois, quase beirando uma semana, ele teve que voltar pra viajar, porque o patrão dele tava precisando dele lá no trabalho. Menina, olha, Jesus me levantou. Aí eu voltei de novo, comecei a caminhar pra igreja de novo, né? Eu já tava na igreja, gente, eu só tava só no período do luto que eu tava em casa, né? Aí eu não tava indo. Aí a minha pastora até falou pra mim, Tayana, olha, se você quiser, você pode voltar a hora que você quiser, tá? Não se preocupa não. Mas eu queria me levantar logo porque eu tava sozinha, né, gente? A gente tem que vigiar, porque pra mim cair numa depressão, custava, né? Eu já tava mal, né, devido à situação. Mas é que Deus, antes de tudo, antes de tudo acontecer, gente, Deus avisa a gente antes, né? É incrível. Eu lembro que Deus falou comigo da igreja, Deus não usou ninguém pra falar comigo, Deus falou diretamente comigo e realmente aconteceu. Eu achei que eu tava ficando doida, eu falei assim, não, Deus não vai fazer isso comigo. E realmente aconteceu. Então, eu sei que ela tá num bom lugar, eu sei, né, que ela tá com Jesus, né, e tá esperando o momento da trombeta tocar. E nós aqui também estamos esperando um arrebatamento, se a gente não partir antes. Então, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Valorize quem você ama. Valorize mesmo, dê valor. Ame mais. Cuide dos seus, né? Dê atenção, cuida, porque depois que parte, não tem mais nada que a gente possa fazer. Eu fiz pra ela em vida, graças a Deus. Deus me deu a oportunidade de fazer por ela em vida. Mas a sensação que eu tenho é que parece que não foi o suficiente. Parece que eu não fiz nada. Às vezes eu sinto assim, meu Deus, às vezes eu lembro do enterro, vem todinho na minha mente. Eu fico pensando assim, meu Deus, tipo, será que eu chorei o suficiente? A gente sabe? Porque parece que a gente não fez nada. Cara, é muito louco, é muito louco. Só quem vive mesmo é que sabe. Então, eu falo pra vocês, valoriza, gente, valoriza. Porque a saudade, só resta só a saudade. Eu tenho muitos momentos bons da minha memória. Minha mãe era uma pessoa muito engraçada. Fazia todo mundo rir. Jesus recolheu ela com 64 anos. Ela estava doida para fazer os seus 65 para poder se aposentar. Mas Deus é aquele que sabe o dia, o momento e a hora de cada um de nós aqui nessa terra. E aprove a Deus, né, que tirasse ela desse mundo, né, porque esse mundo também não tem mais nada, gente. Nada para nos oferecer. Hoje sim ela tá num bom lugar. Hoje sim ela, posso dizer, ela tá melhor do que eu, que tô aqui nessa terra ainda. É que, né? A gente é ser humano, enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai sentir saudade, a gente vai... Não fico mais igual eu tava no começo, triste, com muitos porquês. Deus já falou comigo o porquê, né, que recolheu ela. O que a gente deve fazer é aceitar. E é o que eu tenho procurado fazer, eu tô procurando, eu me envolvo muito nas coisas de Deus, na obra, né, pra mim não ficar pensativa, né, gente, porque Deus é que consola. Se não for o Senhor, gente, nada acontece. Se hoje eu tô aqui de pé, se hoje eu faço um vídeo, se hoje eu consigo botar a cara, se eu consigo falar a respeito dela sem chorar, assim, porque no começo foi brabo, hein? No começo foi triste. Eu não vou te enganar, não. Foi brabo pra mim. Eu não consegui entrar no outro quarto, porque nos últimos dias da minha mãe aqui em casa, ela ficou muito ali no outro quarto, eu não conseguia entrar. E eu tinha que arrumar outro quarto. Nossa, as coisas dela que ficou aqui em casa, insulina, roupa, gente, roupa de cama. No começo foi brabo, mas eu orava, pedia a Deus força. No começo eu tinha muitos porquês no começo, gente. Hoje em dia eu tô de boa, graças a Deus. Eu tô tranquilo, como dizem por aí afora, né? Tô de boa. Mas no começo foi muito complicado, porque era tudo muito novo pra mim. Então, viver aquilo ali, assim, de uma hora pra outra foi muito novo. Então, eu tinha que botar a cabeça no lugar, eu tinha que pensar. Essa válvula de escape era só orar e pedir a Deus força. Essa era a minha válvula de escape. Porque foi através disso que eu consegui me manter de pé, até a data de hoje. Foi através disso que eu consegui me reerguer, foi através disso que eu consegui caminhar de novo, foi através disso que eu não enlouqueci, foi através disso, gente, porque, cara, os últimos dias, no começo, que eu fiquei aqui dentro dessa casa, parecia que eu ia enlouquecer. Era memória, era imagem o tempo todo na minha cabeça, de tudo que aconteceu. É isso, só queria só conversar um pouco, às vezes a gente precisa, né, gente, conversar um pouco, né, falar, botar pra fora o que a gente tá sentindo.
Porque também ficar guardando as coisas demais também, né, gente, faz mal. E era isso que eu queria conversar com vocês, né? Que às vezes eu sinto tanta saudade, tanta falta. Eu não tenho mais aquele vazio que eu sentia no começo. Parecia que tinham arrancado um pedaço do meu coração e levado junto embora. Hoje em dia não, hoje em dia eu já sinto paz, hoje em dia eu já sinto conforto, eu não sinto mais vazio. Hoje em dia eu sinto saudade, mas não fico mais chorosa igual eu ficava no começo. Vai fazer um ano. É incrível como passa rápido. Hoje em dia a saudade fica, a saudade bate. Às vezes, né? Às vezes, não é sempre. Às vezes, quando eu penso muito nela assim, lembro de algumas coisas. Tem louvores que me faz lembrar dela, da minha mãe. Gente, é incrível como eu nunca imaginei conversar a respeito dessa forma, assim, tipo assim, com a pessoa no passado. Nossa, ano passado foi o pior ano da minha vida, porque, nossa, eu não imaginava, gente, que isso fosse acontecer. Hoje em dia eu falo, fico de pé, porque eu quero ir para onde ela está, eu quero ir para a eternidade, eu quero, né, focar no alvo que é o Senhor. Por isso eu prometi para mim mesma, falei para mim mesma que eu não ia querer sair da presença por causa disso, porque se ela, agora que ela não está mais aqui, agora mesmo que eu preciso me firmar na rocha, mas só Jesus, gente, só Jesus mesmo para dar graça, para dar força. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente fica logo se pega logo pensando, caramba, fulano não tá aqui, caramba. Poxa, Deus, hoje eu tô passando por tal situação. Gente, às vezes, no meu momento de alegria, no começo eu ficava muito assim, nos meus momentos de alegria, eu ficava assim, eu ficava feliz, daqui a pouquinho, do nada, eu já ficava triste, já murchava, já ficava triste já, porque, tipo assim, eu lembrava da minha mãe, eu já, ai, teve uma vez, eu lembro, que assim no comecinho, eu fui no shopping com meu esposo, com meu enteado. Menina, nesse dia meu marido tinha me dado uma aliança, né? Comprou uma aliança de ouro. Eu fiquei toda feliz dentro da loja. Quando eu saí da loja, eu já fiquei triste. Sério. No começo. É muito louco. É uma onda, gente. É muito louco. É uma onda de sentimento. Hoje eu sorrio a respeito, falando a respeito disso, mas no começo é uma onda de sentimento que você fica assim: caramba, eu tava feliz agora, daqui a pouquinho te bate aquela nostalgia de melancolia, de tristeza. Aí você para, aí eu já começava já a chorar. Eu não entendia nada, eu já começava a chorar, né? Hoje em dia eu já consigo falar normal, sem chorar, eu já consigo sorrir, já consigo fazer as coisas, tá entendendo? Antigamente, gente, era uma luta, meu Deus do céu. Teve uma vez que meu marido tava viajando, aí ele tava conversando comigo em chamada de vídeo, daqui a pouquinho, e do nada, eu só falei assim, tô com saudade da minha mãe. Que não sei o que, que não sei o que. Daqui a pouquinho, do nada, a lágrima começou a chorar, já comecei a chorar, já comecei a chorar. Aí meu marido, calma, Tayana, ele tava viajando, né? Ele, calma, Tayana, fica calma, é assim mesmo, não sei o que, tá muito recente, vai passar, fica calma. Menina, era do nada, é incrível, gente, o luto, ele é muito louco. Hoje em dia eu tô falando pra vocês assim, gente, porque, né, hoje em dia eu já não sinto mais isso. Já passou essa fase na minha vida. Né? Hoje em dia eu lembro da minha mãe, portanto que eu sorrio, né? Porque eu lembro dela com alegria. Eu lembro dela com felicidade, né? Lembro dela na igreja. Ela congregava na mesma igreja que eu, gente. Então pensa. Né? No começo eu lembro que chegava na igreja e ela tinha um cantinho dela que ela gostava de sentar. Eu chegava na igreja, nossa, me batia uma tristeza tão grande, mas tão grande, tão grande. Hoje em dia eu sento até ali onde ela sentava, de boa. Hoje em dia, minha filha, eu sento até onde ela sentava tranquilo, tranquilo, porque Deus, gente, ele vai confortando. Não é pra gente se apegar a essas coisas onde sentou. Ai, aquilo ali era dela, ai, aquilo ali não faz isso, não faz aquilo. Não. Eu tenho os documentos dela aqui em casa, né, guardadinho, tudo ali bonitinho, né? Minha irmã deixou comigo pra me guardar. Eu guardo tudo com amor e carinho, tudo ali guardadinho. Sabe? Mas é aquilo, gente, saudade é coisas que a gente vai sentir enquanto a gente viver. Sabe, eu sempre vou lembrar dela, ela era minha mãe, né? Eu sempre vou sentir falta, sempre vou sentir saudade, é natural. Que eu sinto também, ainda tá um pouco recente, ainda vai fazer um ano ainda. Ah, tá recente, ainda não tem um ano. Eu acho que por mais que tenha anos e anos e anos, eu sempre vou lembrar, né? Da minha pretinha, gente, minha mãe era muito engraçada, cara, muito mesmo, muito engraçada. Se ela tivesse aqui, minha mãe ia rir disso, minha mãe ia falar isso, ia falar que... De vez em quando eu me pego falando assim, né? Mas toda pessoa que já perdeu entende o que eu tô falando. O ente querido que foi morar com o Senhor e tá entendendo o que eu tô falando.
Mas é engraçado que o luto cristão, ele é muito diferente, muito diferente. Que a gente não fica... É o Senhor mesmo que faz, que trabalha dentro da gente. Porque se dependesse, eu acho que se dependesse da gente, minha filha, nada disso ia acontecer. A gente não se desespera. Palavra certa, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele consola. Os dias vão se passando, ele vai consolando. Gente, nossa, como eu mudei em relação a isso. E engraçado que o luto, ele faz a gente ser humano, né? Ele faz a gente mudar muita coisa, perspectiva de coisa que a gente não via. Essa situação passa, você começa a entender e ver, enxergar a vida de outra maneira. É incrível, né, cara? Aí hoje em dia só ficou eu e minha irmã. A gente não tem pai, né? O dela partiu também quando ela tinha 15 anos. O meu quando eu completei 8. Então, a gente somos irmãs de pais diferentes. A nossa mãe partiu no ano passado, dia 10 de outubro. Eu sou casada, ela é casada também. Uma das duas também tem filhos. Então, gente, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Às vezes a gente não entende por que Deus faz certas coisas na nossa vida, sabe? Minha mãe tinha muita preocupação em partir e saber, né, que a gente não ia estar bem. Eu creio que ela descansou em paz, porque ela viu que tava todo mundo bem, que não tinha por que se preocupar, porque eu falei pra ela vir morar aqui em casa comigo, que ia cuidar dela. Minha mãe andava muito, gente, andava muito. E era uma guerra, né, minha filha? Porque se tu falasse pra ela que ela não podia andar, nossa, já queria até te bater. Só Jesus. Mas é aquilo, ela era uma pessoa muito prestativa, o coração bom demais, gente, coração bom demais. Era uma pessoa muito doce, muito amável, não era muito de abraço. Minha mãe era aquele tipo de pessoa daquele tempo antigo, que as mulheres não eram muito de abraço, de muito assim... Não tiveram esse convívio do abraço, do carinho, do beijo, essas coisas. Minha mãe era desse tipo. Mas eu entendo super, né, porque... E acabou que eu também, né? Sou assim também. Eu não sou muito de ficar abraçando e beijando também, não, gente. Tipo assim, precisar de mim, eu tô ali, mas não sou muito de ficar agarrando o tempo todo, sabe? É isso, é isso. Hoje em dia eu consigo falar com mais leveza a respeito desse assunto, né? Só queria compartilhar mesmo com vocês que... Igual esse exame que eu tô pra fazer, né? Eu queria muito compartilhar com ela, porque ela sempre falava assim, Tayana, faz a sua parte. E deixa que Deus faz a dele. Faz a sua parte você faz, que a parte do Senhor ele vai fazer. E isso eu carrego muito isso comigo. Carrego muito essa palavra comigo e não esqueço nunca disso do que ela falou comigo. Faz a sua parte, né? Que Deus se encaminhe de fazer a dele. Então eu quero dizer pra você também, que tá aí me ouvindo, passando por essa situação, faz a sua parte, né? Talvez você esteja, né, pra fazer alguma coisa, né? Um projeto, tá com um plano de crescer, de arrumar um emprego melhor, né? De fazer, tomar um outro rumo na vida, né? Faz a sua parte, deixa que Deus faz a dele, entendeu? Porque aquilo, né, que a gente pode fazer, Deus não vai fazer pela gente. Aquilo que é pro ser humano fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que é impossível da gente fazer, Deus vai fazer. Aí Deus entra em ação, porque é assim que Deus trabalha. Tá bom, gente? Era só isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.